Assista a partir de agora um curso sobre Direito Constitucional com João Pedro Melo. O professor vai focar no habeas corpus, do histórico e admissibilidade ao procedimento e condições da ação. Você vai entender ainda como o habeas corpus tramita em cortes superiores e as hipóteses específicas de cabimento. A aula 1 começa agora. Olá, este é o programa Saber Direito. Eu sou João Pedro Melo, advogado e professor de Direito, e o tema do nosso curso é habeas corpus. O habeas corpus é um dos mais importantes instrumentos que nós temos no direito constitucional das diversas ordens jurídicas, porque ele protege o bem mais importante que nós temos enquanto cidadãos. E o bem mais importante é a liberdade. Como disse Dom Quixote a Sancho Panza, a liberdade, Sancho, a liberdade é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar encobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou quase 25 mil habeas corpus. O STJ, no ano de 2022, que é o ano do último relatório estatístico do Superior Tribunal de Justiça, o STJ julgou 80 mil habeas corpus. O STJ tem concedido, em média, cerca de 40 ordens de habeas corpus por dia. Essa é a relevância, a expressão que tem esse instrumento processual nos dias de hoje e ao longo da história. E pela explosão do número de habeas corpus, que reflete certamente uma expansão do acesso à justiça no Brasil, muitas vezes se enxerga o habeas corpus como uma atividade burocrática, cotidiana da justiça, até quem diga que talvez o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não devesse julgar habeas corpus. Às vezes porque essas pessoas entendem que a atividade do Supremo de controle concentrado de constitucionalidade, de julgar ADIs, ADPF, seja mais importante, mais digna de uma Corte Constitucional. E é por meio do habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais pelo país desafiam as arbitrariedades das autoridades, das outras instâncias do Poder Judiciário, as arbitrariedades do Executivo, e muitas vezes essa atividade do Poder Judiciário é incômoda para algumas pessoas. E por isso, muita autorizada doutrina diz, por todos, Mauro Capelletti, que o exercício da atividade de julgar habeas corpus também é jurisdição constitucional. É a jurisdição constitucional da liberdade. E é importante que se diga, o tema dessa primeira aula do nosso curso de 5 aulas é a história do habeas corpus. Nós vamos falar de aspectos históricos do habeas corpus. E muitas vezes, no início de um curso, de um tema jurídico qualquer, se fala de aspectos históricos como uma introdução um pouco deslocada daquilo que é o objeto atual e prático e que soluciona, daquele instituto jurídico e que soluciona os problemas do dia de hoje. Mas é de fundamental importância falar da história do habeas corpus, porque é preciso compreender o habeas corpus
como uma conquista civilizatória contra o abuso do poder. O habeas corpus tem pelo menos 800 anos de história e a sua origem, embora já houvesse alguns resquícios, alguns elementos do que hoje chamamos de habeas corpus no direito romano, a sua origem mais concreta está na Magna Carta de 1215. O rei João Sem Terra da Inglaterra, o King John de Shakespeare, e ele e seus antecessores na monarquia inglesa, então absolutista, praticavam todo tipo de desmando, prendiam pessoas arbitrariamente e depois de uma série de derrotas militares durante esse reinado do João Sem Terra, os barões da Inglaterra fizeram uma insurreição. E depois de uma grande tensão política, num acordo que ficou para a história da civilização e para a história do direito, o rei João Sem Terra, ele aceitou assinar a Magna Carta em 1215. A Magna Carta é um dos documentos mais importantes da história do direito constitucional, porque pela primeira vez um rei reconheceu que o seu poder tinha limites. A Magna Carta ainda não previa o habeas corpus, tal como depois veio a se reconhecer. Não fazia nenhuma referência ao nome habeas corpus e não estruturou nenhum direito processual, nenhuma ação, nenhum remédio jurídico para a tutela da liberdade. Mas ela fez uma afirmação no seu capítulo 39 de fundamental importância. A Magna Carta dizia que ninguém será preso sem um julgamento justo por seus pares, daí a garantia do júri, e ninguém será preso em desacordo com o direito da terra, the law of the land. Isso é de uma importância sem precedentes até então, porque estabelecia que o poder das autoridades não bastava para prender um cidadão, para prender um súdito do reino. Era preciso que houvesse uma conformidade com a lei. A história se passou, a Magna Carta teve seus períodos de mais efetividade, os seus períodos de menos efetividade, e lá pelo reinado do Charles I, havia, que era um rei muito tirano, que aumentava tributos sem a autorização do parlamento, que prendia e soltava em desacordo com a lei, portanto, em desacordo com a Magna Carta que João Sem Terra tinha assinado. E houve um caso muito emblemático durante o reinado de Charles I, que ficou conhecido como o caso dos 5 cavaleiros. Durante a Guerra dos 30 Anos, Charles I pediu aos nobres, ao grupo de nobres ingleses, que fornecessem recursos, que fornecessem riquezas para prolongar o esforço de guerra. E os nobres se negaram. 5 nobres que se negaram a fornecer dinheiro para a coroa inglesa continuar uma guerra, foram presos. E seus advogados, os advogados mais ilustres da Inglaterra então, impetraram já então um writ of habeas corpus, que já existia por força da Magna Carta, embora não houvesse ainda
na Inglaterra, uma regulamentação do habeas corpus. E seus advogados impetraram um habeas corpus. E a Corte do Reino negou o habeas corpus e, quando forçados a apresentar uma justificativa para a prisão daquelas pessoas, a Corte fundamentou dizendo que aquela era a vontade do rei. E como todo poder emana do rei, e Charles I era um rei que acreditava absolutamente no direito divino dos reis. Como todo poder emana dos reis, nada que é feito pela vontade do rei poderia, então, ser feito em desacordo com a lei da terra. Porque era do rei que emanava a própria autoridade da lei da terra. Esse foi um caso muito emblemático do final desse período da monarquia, porque pouco depois o Charles I foi deposto e a Inglaterra entrou num período de república, que durou pouco tempo. Logo houve a restauração monárquica, mas já de uma monarquia diferente. Já uma monarquia em que o parlamento adquiria cada vez mais soberania, adquiria mais e mais poderes, e aí já estamos falando do século XVII. E em 1679, foi aprovado pelo parlamento, no seu contexto de expansão dos seus próprios poderes, o Habeas Corpus Act. O Habeas Corpus Act estabeleceu pela primeira vez um regramento para um instrumento jurídico que permitia contestar as prisões e que estabelecia expressamente que a vontade do rei não era justificativa suficiente para manter um cidadão preso. Isso representou uma mudança de paradigma da mais absoluta importância. Porque antes os juízes ministravam justiça em nome do rei, O Habeas Corpus Act, que expressamente estabelecia que a vontade do rei não era suficiente para a prisão de um cidadão. Com o Habeas Corpus Act, a justiça passou a poder ser exercida, inclusive, contra os atos do rei. O Habeas Corpus Act, apesar da grande conquista que foi, ele teve períodos, assim como a Magna Carta, de maior ou menor efetividade. Eventualmente, o rei pediu ao parlamento que se suspendesse o habeas corpus por algum período. Se suspendesse o habeas corpus para casos específicos, para lidar com traidores da coroa, porque, em regra, como o rei não era mais assim absoluto, como o rei não era mais absoluto, em regra, até nos casos de alta traição, era possível que aqueles acusados, aqueles presos, se servissem do habeas corpus para contestar, eventualmente, a ilegalidade das suas prisões. Eventualmente, o parlamento suspendeu o habeas corpus para casos de traição, eventualmente não, mas foi, sem dúvida, um marco na história do direito. O famoso jurista inglês William Blackstone disse do Habeas Corpus Act, seus famosos comentários à lei inglesa, que compilam um curso que Blackstone ministrou, dizia que o Habeas Corpus Act foi uma segunda Magna Carta. Tamanha foi a importância da regulamentação do instrumento processual de tutela da liberdade e tamanha é a importância do habeas corpus
para o constitucionalismo, para a defesa da liberdade, para a defesa dos direitos. Por isso, Blackstone afirmou que um instrumento que regulava apenas o habeas corpus era uma segunda Magna Carta. E a Magna Carta foi um documento que regulou e garantiu todo tipo de direito. Cabe citar também o que disse a esse respeito o jurista brasileiro Dante Buzzana, que disse: a monarquia absoluta e o writ de habeas corpus são conceitos absolutamente contraditórios, porque não existe poder absoluto que se concilie com a exigência de motivação para os seus atos. A origem do habeas corpus é inglesa, mas nos mais diversos países, e sobretudo nos países democráticos, o habeas corpus acabou aportando na Europa, em alguns países do Oriente Médio, alguns países da Ásia, e acabou aportando nos Estados Unidos, no primeiro momento, onde até hoje o habeas corpus tem a relevância lá como instrumento de ataque colateral de condenações criminais, de controle de legalidade de processos criminais, mas também tem uma utilização muito ampla na solução de questões ligadas à imigração, por exemplo. Porque a questão de se alguém pode ou não pode trafegar livremente pelo território americano é uma questão de liberdade de ir e vir. Então, as cortes dos Estados Unidos julgam muitos habeas corpus relacionados ao direito de imigração, direito de permanência no território americano. E durante muitos momentos na história dos Estados Unidos, questões interessantes relativas ao habeas corpus, momentos de tensão relativos ao habeas corpus foram enfrentados. Por exemplo, durante a era McCarthy, durante a Guerra Fria, em que havia uma grande caça aos comunistas, o Congresso americano chegou a aprovar uma suspensão do habeas corpus, que foi vetado pelo presidente Truman, que disse que o ato praticado pelo Congresso era uma chacota contra a Magna Carta, que também faz parte da tradição do direito americano, como faz parte da tradição constitucionalista em geral. E, mais recentemente, o habeas corpus tem sido utilizado para conter os excessos praticados pelo governo americano na guerra ao terror. Durante a guerra ao terror, muitos considerados inimigos de guerra passaram a ser detidos na prisão da Baía de Guantánamo e foi até aprovado um ato pelo parlamento americano que suspendia para esses prisioneiros de guerra a garantia do habeas corpus. Mas, ainda assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos, e um caso muito emblemático é o caso Hamdi versus Hansfeld, ainda assim tem considerado que é possível a concessão de habeas corpus em favor desses presos na Baía de Guantánamo. E no Brasil? Como se deu a história do habeas corpus no Brasil? O primeiro episódio de contenção no Brasil da ilegalidade das prisões se deu com a Constituição de 1824, Constituição Imperial de 1824, que não previa o habeas corpus, mas estabeleceu
um passo inicial ao afirmar que ninguém poderá ser preso sem culpa formada, a não ser nas exceções previstas em lei que tinham a ver com prisões preventivas. Apenas em 1832, e aí não no texto constitucional, mas no Código Criminal do Império, foi estabelecida a garantia do habeas corpus. Ainda numa dimensão apenas liberatória. Nós dizemos que é liberatório aquele habeas corpus que ele é impetrado em favor de uma pessoa que já está presa, para que ela seja liberada. Quer dizer, uma pessoa que estava ameaçada de sofrer uma restrição da sua liberdade, ela não tinha o direito à tutela dessa restrição eventualmente ilegal da sua liberdade por meio do habeas corpus. A dimensão preventiva do habeas corpus, ela surgiu apenas com a Lei 2033, de 20 de setembro de 1871. Quer dizer, entre a instituição do habeas corpus no Brasil e a instituição do habeas corpus preventivo, foram quase 40 anos. E, ainda assim, não era um habeas corpus preventivo como é hoje na Constituição de 1988. E nós vamos falar sobre isso em momentos futuros deste curso. Mas era um habeas corpus preventivo que exigia a iminência da coação da liberdade. Quer dizer, ainda que a pessoa não estivesse efetivamente presa, exigia-se que a prisão ou a coação à liberdade, a qualquer tipo de violência ao direito ambulatorial, estivesse prestes a acontecer. Era assim que previa a Lei 2033 de 1871. E ainda previa a Lei 2033 uma norma que o raciocínio que a produziu tem muita atualidade. Dizia a Lei 2033 que a prisão que fosse determinada por sentença de pronúncia, quer dizer, uma sentença que determinasse que alguém deveria ser julgado pelo tribunal do júri, que então era muito mais amplo do que hoje o tribunal do júri. Hoje o júri é instituído apenas para os crimes dolosos contra a vida. Naquela época, a competência era mais ampla. E quando o juiz sentenciava, pronunciando alguém, quer dizer, determinando que esse alguém deveria ser julgado pelo tribunal do júri, muitas vezes se determinava a prisão preventiva dessa pessoa. E a Lei 2033 dizia que contra esse tipo de decisão não cabia o habeas corpus. Ou melhor dizendo, esse tipo de decisão só poderia ser impugnado pelos chamados meios ordinários, quer dizer, os recursos. Isso porque se entendeu que poderia a impetração de habeas corpus desorganizar o sistema processual, desmoralizar a autoridade que legitimamente pronunciou. Isso é claramente muito incompatível com a visão que nós temos hoje do habeas corpus, quer dizer, não é porque não se deve manter alguém legalmente preso para resguardar a reputação daquele juiz que decretou a prisão. E, é claro, o combate às prisões ilegais, ele é tão urgente e tão crucial para o Estado democrático de direito que a tutela da organização do processo, do prestígio dos meios ordinários, é claro, não pode se sobrepor a isso. Mas ainda assim, até hoje, a organização do sistema recursal, a racionalização, são termos que são muito utilizados pelos críticos
da abertura que a jurisprudência deu e a Constituição de 88 deram à garantia do habeas corpus, que é um meio de tutela dos direitos marcado por grande informalidade e que permite a superação, em casos de flagrante ilegalidade, de todo tipo de amarra formal. O habeas corpus, hoje, não tem peias, mas há sempre quem, em nome da racionalização do sistema recursal, em nome da organização do procedimento ordinário, com esse raciocínio do século XIX, pregue a restrição e a limitação da garantia do habeas corpus. Há uma questão muito delicada que precisa ser debatida sobre a garantia do habeas corpus no Brasil imperial. Na vigência do Código Criminal de 1832 e da Lei 2033. No Brasil imperial, o Brasil tinha escravos, na maior parte. O Brasil só foi império após a abolição da escravidão durante menos de 2 anos. O Brasil tinha escravos. E como era a tutela do habeas corpus? Como funcionava a garantia do habeas corpus para tutelar os escravos? A princípio se entendia que o escravo não poderia ser paciente de um habeas corpus. Era o que diziam em regra os tribunais na época. Porque o Código Criminal garantia o habeas corpus para os cidadãos e os escravos, como não eram naquele regime, nesse aspecto desumano, não eram cidadãos, então a eles não era permitido que se servissem da garantia do habeas corpus. Não obstante, havia muitos advogados, ativistas da abolição da escravidão, dos quais o mais importante, o mais famoso é Luiz Gama, que ainda assim utilizavam o habeas corpus para controlar ao menos a aplicação daquelas leis pré-abolicionistas que foram se aprovando no Brasil imperial. A Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, que num determinado momento determinou que ninguém mais seria nascido escravo. E às vezes, os juízes passaram a excepcionalmente conceder habeas corpus em favor dos escravos. E para explicar o que acontecia, eu gosto muito de um texto de um grande jurista americano chamado Roscoe Pound. Ele escreveu um grande artigo importantíssimo chamado Law in Action and Law in Books, quer dizer, o direito na prática e o direito dos livros. Nesse artigo, o Pound ele argumenta que as autoridades adaptam as normas jurídicas às suas necessidades burocráticas e aos seus sentimentos de justiça. E a história do direito, e sobretudo a história do direito processual, no meu ponto de vista, é muitas vezes a história da adaptação dos instrumentos processuais, mesmo contra os seus usos oficiais, para dar conta das necessidades reais da sociedade, das necessidades concretas da sociedade, dos anseios por justiça que existem. E por isso, em muitas maneiras, mesmo na escassez formal de instrumento, a advocacia e a coragem dos juízes conseguiu, dentro de vedações formais, contornar obstáculos e conceder direitos às pessoas. Isso aconteceu na litigância no período
da escravidão, graças a grandes advogados como Luiz Gama, e aconteceu novamente durante a ditadura militar do Brasil, em que também houve uma restrição do habeas corpus, sobre a qual falaremos logo mais. E muito disso eu falo no meu livro. Meu livro se chama Como se Vence um Processo, e é um livro sobre como as partes buscam, muitas vezes, objetivos processuais que não têm a ver com os objetivos oficiais do processo. Até porque, muitas vezes, claro, não num país democrático como vivemos neste momento da história do Brasil, mas muitas vezes as partes litigam em sistemas autoritários. E daí, e ainda assim, muitas vezes, elas estão buscando objetivos democráticos, objetivos de tutela dos direitos. E elas encontram, advogados habilidosos sempre encontraram maneiras de usar os instrumentos processuais criados tantas vezes para garantia de objetivos autoritários do Estado e utilizá-los para objetivos os mais legítimos, os mais liberais. Depois, a fase seguinte na história do habeas corpus é a Constituição de 1891. Em 1891, com a proclamação da República, o habeas corpus ele foi alçado ao nível constitucional. A Constituição de 1891, muito pelos esforços de Rui Barbosa, nosso grande jurista, a Constituição de 1891, ela expressamente consagrou a garantia do habeas corpus. E de uma forma muito ampla, porque o texto da Constituição de 1891 não restringia o habeas corpus ao direito de ir e vir. A Constituição de 1891 dizia que sempre que alguém for restringido ou sofrer uma violência contra direito individual, poderá se valer da garantia do habeas corpus. E a partir daí se desenvolveu aquilo que chamou a doutrina brasileira do habeas corpus. Durante esse tempo da Primeira República, nós vivemos o período da história do Brasil em que a garantia do habeas corpus foi mais ampla, mais generosa e foi utilizado para garantir os mais diversos direitos. O habeas corpus, ele foi utilizado para garantir candidaturas de políticos, foi utilizado para garantir matrículas em universidades, foi utilizado para garantir o direito de greve, foi utilizado para reestabelecer direitos políticos, foi utilizado para garantia de todos os tipos de direitos, muito por esforço de diversos ministros do Supremo Tribunal à época, dos quais se destaca o Pedro Lessa, ministro Pedro Lessa, e do esforço de diversos advogados que levaram esses habeas corpus à Suprema Corte, dos quais se destaca Rui Barbosa, que talvez seja o maior advogado da história do Brasil. E, por causa disso, naquela época, o habeas corpus adquiriu uma dimensão política extraordinária, porque se tornou o instrumento por excelência de contestação do poder. O habeas corpus, ele sempre é, em qualquer tempo, em qualquer lugar em que ele tenha sido instituído, o instrumento de contestação do poder. Porque o processo penal é, como dizia um grande jurista, é o termômetro da democracia.
E por isso o habeas corpus, que controla a legalidade do processo penal e o protege contra as arbitrariedades, é o mercúrio desse termômetro. Mas na República Velha, a importância do habeas corpus como instrumento de contestação foi sem igual na história e desagradou muito as autoridades e os poderes constituídos que tinham os seus atos desconstituídos muitas vezes pelo Poder Judiciário por meio dessa garantia. E ficou muito famosa, por exemplo, à época, a declaração do presidente de então, Floriano Peixoto, que, indignado e ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal, disse a famosa infeliz frase que é: se o Supremo Tribunal Federal e os juízes continuarem concedendo habeas corpus aos políticos, eu não sei quem lhes concederá os habeas corpus de que eles amanhã precisarão. Um arrobo autoritário do então presidente Floriano Peixoto. Em 1926, houve uma reforma que pôs fim a isso que se chamava a doutrina brasileira do habeas corpus. A reforma de 1926, ela restringiu expressamente o uso do habeas corpus à tutela apenas da liberdade de ir e vir. Então deixou de ser possível usar o habeas corpus para garantir candidaturas, para garantir posse em cargos públicos, para garantir o direito de greve e todos esses outros direitos. E é o modelo que tem o habeas corpus até hoje, o modelo de garantia da liberdade de ir e vir tão somente. E aboliu também, a reforma de 1926 aboliu o habeas corpus preventivo. Então, nessa época, o habeas corpus ele só poderia ser utilizado para combater prisões, e prisões que efetivamente já tinham se concretizado. Quer dizer, ou o objetivo era libertar alguém que estava preso, ou então não se poderia usar o habeas corpus. A reforma de 1926, é claro, partiu de uma tentativa de despolitizar o habeas corpus, de esvaziá-lo como instrumento de contestação e de desafio das autoridades. Até que, em 1934, veio uma nova Constituição que restaurou a dimensão preventiva do habeas corpus, ainda restrita à liberdade de ir e vir, e trouxe uma grande novidade, que foi a flexibilização da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus. Quer dizer, a Constituição de 1934 passou a prever que, em determinadas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal poderia julgar habeas corpus se houvesse urgência, mesmo que ele não tivesse passado antes pelas instâncias inferiores. E esse é um debate atualíssimo. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem vigente uma súmula, a súmula 691, que diz que não cabe habeas corpus contra o indeferimento liminar de habeas corpus pelas instâncias inferiores. Quer dizer, se o ministro do STJ, ele monocraticamente denega o habeas corpus, até que seja julgado um recurso por um órgão colegiado do STJ, o Supremo Tribunal Federal ele não pode julgar o habeas corpus impetrado contra o ato do STJ se esse ato ele é individual. É claro que, em situações extremas, hoje o Supremo ele entende que ele pode flexibilizar o alcance dessa súmula. Porque o Supremo Tribunal Federal foi percebendo que se a súmula 691 fosse aplicada com extremo rigor, em eventuais situações graves de ilegalidade ficariam sem a possibilidade da sua tutela. Então, esse tema da Constituição de 1934, da flexibilização da competência do Supremo Tribunal Federal, é um tema da mais absoluta atualidade. A Constituição de 1934 durou muito pouco,
porque logo em 1937 veio o Estado Novo, que estabeleceu uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que formalmente manteve a garantia do habeas corpus. Acrescentou uma única exceção, que eram aquelas punições disciplinares aplicadas aos militares. Uma restrição, aliás, que consta até mesmo do texto da Constituição de 1988. E até hoje, não se admite o habeas corpus para contestar punição disciplinar no âmbito militar. E isso foi introduzido na Constituição de 1937. Mas muito embora a Constituição de 37 tivesse mantido formalmente a garantia do habeas corpus, a maior parte do período do Estado Novo, o Brasil esteve em estado de emergência, com suspensão das garantias constitucionais. Então, nesse período, o uso do habeas corpus ele foi extremamente limitado, extremamente restrito, e só foi ser estabelecido com amplitude quando veio a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 trouxe uma grande novidade para a história do habeas corpus no Brasil. A Constituição de 1946, ele rompeu com o paradigma de que o habeas corpus preventivo ele só poderia se dar na iminência de uma restrição da liberdade. A Constituição de 1946 passou a permitir a impetração de habeas corpus, mesmo naquelas hipóteses em que a restrição à liberdade não era imediata, e ela era uma consequência de uma sequência de atos. E nessa sequência de atos, um desses atos, numa cadeia, seria ilegal, como num processo. Então, o habeas corpus passou a poder ser utilizado em 1946 como forma do controle da legalidade de todas as etapas do processo penal. De todas as etapas do processo penal. E isso foi o caminho para a utilização do habeas corpus que nós temos hoje. Porque hoje nós podemos usar o habeas corpus para anular a prova ilícita, hoje nós podemos usar o habeas corpus para anular decisões de juízes que não têm competência, hoje nós podemos usar o habeas corpus para trancar ação penal que não tem justa causa para a sua instauração. Isso tudo, todos esses habeas corpus não têm reflexo imediato e direto na liberdade. Mas é claro que um processo que é conduzido por um juiz incompetente, ele, no final, tem a possibilidade de haver uma condenação e, portanto, uma restrição à liberdade praticada de forma ilegal, porque praticada por juiz incompetente. A prova ilícita por si só, enquanto não há uma ordem de prisão, enquanto não há uma condenação à pena privativa de liberdade, ela não leva à prisão da pessoa. Mas nós podemos combater até hoje a prova ilícita no processo penal por meio de habeas corpus, porque com a Constituição de 46, num caminho que foi seguido pela Constituição de 88, deixou-se de se exigir essa iminência da coação, a iminência da violência contra o direito para a concessão da ordem de habeas corpus. Essa foi uma grande conquista da Constituição de 1946. Em 1964, no entanto, houve um golpe militar no país. Se instaurou uma ditadura e, em 1968, essa ditadura promulgou o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5
suspendeu a garantia do habeas corpus para alguns crimes. Aqueles crimes políticos praticados contra a segurança nacional, contra a economia popular. E logo depois, o ato institucional número 5 ele veio em 1968, e logo depois veio o ato institucional número 6. O ato institucional número 6 acrescentou mais uma restrição ao habeas corpus. Impediu o Supremo Tribunal Federal de julgar habeas corpus que fossem substitutivos de recursos ordinários. Quer dizer, se um tribunal de segundo grau nega um habeas corpus, o procedimento ordinário é apresentar um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Era apresentar um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, no entanto, como essa é uma nova coação, um novo ato coator, um novo ato de restrição da liberdade, muitas vezes se impetrava um habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal, substitutivo desse recurso. Por quê? Porque a interposição de um recurso significava e significa a abertura de prazo para o Ministério Público para apresentar contrarrazões, significa a necessidade de remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, todas etapas que levam tempo e que podem levar ao prolongamento da restrição da liberdade. E até hoje, se existe uma certa ressalva da jurisprudência de admitir o habeas corpus substitutivo do recurso de habeas corpus. Mas muitas e muitas vezes, com uma enorme frequência, os tribunais superiores, o STJ e o STF, eles admitem, para fazer cessar a ilegalidade contra a liberdade, concedem habeas corpus, mesmo substitutivos do recurso ordinário em habeas corpus. Mas durante a vigência do ato institucional número 5 e do ato institucional número 6, dessas restrições ao habeas corpus que houve na ditadura brasileira, os advogados ainda assim continuaram impetrando habeas corpus, mesmo em favor dos presos políticos. E essa utilização do habeas corpus, ela servia estrategicamente, de novo, o direito na prática, a habilidade dos advogados, usando os instrumentos à disposição para combater regimes autoritários, servia para evitar tortura e assassinato de presos. Porque como o habeas corpus não estava suspenso para todas as hipóteses, mas apenas para os presos políticos, quando se impetrava habeas corpus em favor de um desaparecido, era preciso que o governo, que a autoridade que tinha determinado a prisão, dissesse: este é um preso político e, portanto, não cabe habeas corpus. Era preciso que se apresentasse essa defesa. E quando se apresentava a defesa, muitas vezes se descobria a localização, o paradeiro daquele preso, que é uma coisa que muitas vezes não se sabia durante a ditadura. E essa localização, ela, ainda que não houvesse a concessão da ordem, ela preservava aquele preso político contra a tortura e contra o assassinato. Será que você assimilou o conteúdo da aula? Vamos ver algumas questões para testar os seus conhecimentos. Em relação à evolução histórica do regime internacional de proteção dos direitos humanos, considere as assertivas abaixo. 1. A Magna Carta de 1215 contribuiu para a afirmação de que todo poder político deve ser legalmente limitado. 2. O Habeas Corpus Act criou regras processuais para o habeas corpus e robusteceu a já conhecida garantia. 3. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, percebe-se que a dignidade da pessoa humana exige a existência de condições políticas para a sua efetivação. 4. O processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos humanos intensificou após o término da Segunda Guerra Mundial. Alternativa 1, correta.
A Magna Carta foi um símbolo da afirmação de que todo poder político deve ser legalmente limitado. Alternativa 2, também correta. Foi o Habeas Corpus Act e não a Magna Carta que estabeleceu as regras processuais para o habeas corpus. Afirmativa 3, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, sim, ela previa não apenas a garantia dos direitos, mas a organização do Estado que permitia a proteção desses direitos. Alternativa 3, também correta. Alternativa 4, sim, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, as nações perceberam a necessidade de uma evolução na proteção dos direitos fundamentais. Então está correta a alternativa A, que diz que as afirmativas 1, 2, 3 e 4, portanto todas as alternativas estão corretas. Próxima questão. Descreveu o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. No artigo do AI-5 selecionado, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava a substituição da Constituição de 1967. B. A ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. C. A garantia legal para o autoritarismo dos juízes. D. A revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar de 1964. A restrição do habeas corpus pelo ato institucional número 5 limitava que o Poder Judiciário contestasse os atos eventualmente ilegais praticados pelo Poder Executivo. Então, a alternativa certa é a alternativa B, porque o AI-5 ele ampliava os poderes nas mãos do Executivo. Próxima questão. Sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, é correto afirmar que, alternativa A, consubstanciou a principal fonte de inspiração do mandado de segurança, writ introduzido no ordenamento brasileiro a partir da Constituição de 1934. B, reconhecia a legitimidade do uso de habeas corpus em face de lesão ou ameaça a qualquer dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. C, foi inspirada nos ideais do neoconstitucionalismo. D, reconhecia a legitimidade do uso de habeas corpus em face de lesão ou ameaça a outras liberdades individuais, muito embora o texto constitucional original limitasse expressamente o alcance do writ apenas à liberdade de locomoção. Quando a Constituição de 1934 ela consagrou a limitação do habeas corpus apenas ao direito de ir e vir, essa limitação ela foi suprida pela instituição, pela mesma Constituição, do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele nada mais é do que o habeas corpus para outros direitos líquidos e certos. Quer dizer, com o mesmo procedimento e a mesma prioridade e a mesma efetividade. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A, consubstanciou a principal fonte de inspiração do mandado de segurança. Essa foi a primeira aula do nosso curso sobre habeas corpus e eu espero vocês na aula 2. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.